Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre mentes inquietas na hora de dormir. Mentes inquietas na hora de dormir. Parece que são coisas que não combinam, não é mesmo? É mesmo, é verdade. Muitos pais de crianças com TDAH, muitos adolescentes que têm TDAH ou adultos que têm TDAH têm queixas referentes ao sono, à qualidade do sono, à manutenção do sono. São pessoas que têm muitas dificuldades para dormir, seja dificuldades para iniciar o sono ou dificuldades para manter um sono de qualidade ao longo da noite, enfim, são muitas dificuldades que estão relacionadas às mentes inquietas. Se nós pensarmos que o sono serve para manutenção do nosso organismo, para nós colocarmos todas as informações, que vivemos ao longo do dia no lugar. O sono é responsável pela manutenção da nossa memória, por recarregar as nossas energias, enfim. Se nós pensarmos a importância do sono, a importância que o sono tem na vida das pessoas, como é que fica um cérebro que não desliga? Um cérebro que funciona a 200 por hora na maior parte do tempo. Como é que fica a pessoa que possui esse funcionamento cerebral? É um tanto quanto problemático, vocês não acham? Eu tenho certeza que você já passou uma noite sem dormir, ou já o seu filho, sua filha, já passou uma noite sem dormir, seja porque chorou demais, porque estava doente, enfim, porque teve pesadelo e você também ficou com o sono prejudicado. Como é que você fica quando você não dorme? No mínimo cansado, para não dizer estressado, irritado, querendo matar um na rua, enfim, né? As pessoas quando não dormem, elas ficam absolutamente descompensadas. Não dormir é um problema de fato. É um problema emocional, é um problema psicológico, mas é também um problema físico. Não dormir tem uma série de consequências físicas também. A pessoa ela perde os reflexos, ela fica mais irritada, enfim. Então tem muitas questões relacionadas aos distúrbios do sono. Existem alguns estudos científicos que correlacionam alguns distúrbios do sono com o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Muitos pacientes adultos vão ao médico buscar tratamento para um distúrbio de sono e saem de lá com 2 diagnósticos: distúrbio de sono e TDAH. Porque existe uma correlação importante, significativa entre essas duas psicopatologias, né? Esses dois transtornos, então o distúrbio do sono e o TDAH. Por que eu trouxe esse tema? Para que vocês pais compreendam, entendam o que está acontecendo com a tua criança. Muitas crianças que são cuidadas ou até medicadas ou que acabam sendo orientadas para cuidar do distúrbio do sono têm uma melhora significativa nos sintomas do TDAH. Entendem a importância? Às vezes você tá lá suando para lidar com a desatenção, com a hiperatividade do teu filho, quando na verdade você precisa lidar com o distúrbio do sono. E melhorando o sono, a qualidade do sono da tua criança, os sintomas do TDAH, eles já serão significativamente amenizados, tá? Então é muito importante nós olharmos para essa questão com seriedade. Os problemas relacionados ao sono, eles estão presentes tanto no ato de adormecer, ou seja, na hora que a criança vai pegar no sono, a criança apresenta muitas dificuldades em iniciar o sono, então às vezes ela fica inquieta na cama, vira para cá, vira para lá,
levanta, deita de novo, vai beber água, vai no banheiro, volta, não consegue dormir, daí quer conversar, daí mexe no celular, ou quer ler um livro, ou quer brincar um pouquinho, daí deita. Então, no ato de adormecer, tá? Existe essa dificuldade. Como também na manutenção da qualidade do sono, ou seja, o quanto essa criança consegue realmente se manter relaxada durante o sono. Muitas crianças com TDAH têm um sono leve, um sono superficial. E o sono superficial, o sono leve, ele não é reparador. Durante o sono, nós vamos para várias fases, né? O nosso sono tem várias fases. A fase superficial, e aí a gente vai aprofundando o sono, que é quando nós sonhamos, e depois, quando está perto, né, de despertar, você vai voltando para a superfície do sono. Então, é necessário que a criança, né, que as pessoas, que elas passem pelas fases do sono, por todas as fases do sono, tá? Isso é muito importante. Então, as crianças com TDAH, elas têm dificuldade para iniciar o sono, mas elas também têm dificuldade para manter uma qualidade de sono, para manter realmente um estado de relaxamento. Tem muitos pais que dizem, mas o meu filho dorme bastante. Dormir em excesso não significa dormir bem, tá? Dormir em excesso não é resultado de dormir bem. São coisas que podem estar totalmente diferentes, né? Elas não estão relacionadas. Obviamente, uma pessoa pode dormir bem e pode dormir bastante. Ótimo quando isso acontece. Mas o que nós vemos na maioria dos casos é que as crianças, elas dormem em excesso, mas elas permanecem a maior parte do tempo num nível superficial de sono. Elas não aprofundam. Então, também não é um sono reparador. Não é um sono positivo, de qualidade. Não é um sono que faz bem para a saúde dessa criança. Muitas crianças, muitos adolescentes e muitos adultos se queixam da mente inquieta. Minha cabeça não para de pensar. Porque bem na hora que eu vou dormir, a minha cabeça decide pensar em tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu fiz durante o dia, tudo que eu tenho que fazer amanhã, tudo que eu tenho que fazer mês que vem, e aí eu não consigo desligar. Imagine que transtorno não conseguir desligar. Nós precisamos dormir por uma questão de saúde. Se você alguma vez na tua vida já ficou uma noite sem dormir, você sabe o quanto a privação de sono deixa as pessoas irritadas, deixa as pessoas sem paciência. Nós, adultos, nós ficamos irritados quando não dormimos e ficamos mais lentos, né? Existe uma lentidão no pensamento, nas ações, o nosso raciocínio não funciona muito bem, os nossos reflexos não funcionam muito bem, o nosso humor não funciona muito bem. Então, a privação de sono no adulto, ela tem essa expressão, né? Se expressa pela lentidão, pelo humor irritadiço. Só que nas crianças, a privação de sono, ela é expressa de uma outra forma. As crianças, elas ficam mais agitadas quando elas não dormem. Elas não ficam lentas. Elas não ficam irritadas também, então há uma alteração no humor importante. Mas as crianças, elas tendem a ficar ainda mais agitadas. Então imagine uma criança com TDAH, com a predominância na hiperatividade, que não dorme e que fica ainda mais agitada. Imaginem o transtorno para essa criança e para as pessoas que convivem com essa criança. Então, entendam a importância de dormir. O teu filho precisa dormir bem, porque senão ele não vai se desenvolver bem,
Senão ele vai ficar irritado, ele vai ficar mais agitado, isso vai causar muitos problemas para ele e para você. Vai causar muitos problemas no desempenho escolar. Crianças que ficam muito sonolentas durante o dia não estão dormindo bem à noite, não estão tendo um sono de qualidade à noite, tá? Crianças que estão muito agitadas além da conta durante o dia não estão dormindo bem durante a noite, não estão tendo um sono de qualidade durante a noite. Então é importante estar atentos, né, a essa questão do sono. Não é incomum adultos procurarem tratamento para distúrbios do sono e saírem de lá com 2 diagnósticos: distúrbio de sono e TDAH, porque são coisas que estão muito relacionadas, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre os distúrbios de sono que estão presentes, né? Que nós encontramos com muita frequência no transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, certo? O primeiro distúrbio de sono que eu quero comentar, mencionar aqui, é a síndrome das pernas inquietas, que muito provavelmente vocês já devem ter sentido em algum nível, em algum grau, algumas vezes, mas a pessoa que realmente tem a síndrome das pernas inquietas sente isso num grau muito elevado, com muita frequência. E o que se caracteriza, né? São aqueles movimentos, aquela vontade irresistível, incontrolável de você mexer as pernas e os braços, ou os braços. Os braços, na verdade, é mais incomum, tá? A síndrome das pernas inquietas, elas acontecem, na maior parte dos casos, nas pernas mesmo. Então, a pessoa está em descanso, então ela está confortavelmente deitada, fisicamente descansada, então ela está deitada para dormir, enfim, ou assistindo uma televisão, vendo um filme, e vem uma vontade incontrolável de mexer as pernas. Nem sempre essa vontade é acompanhada de dor, mas em alguns casos essa vontade pode vir acompanhada de dor. E aí a pessoa não tem o que fazer, ela precisa mexer as pernas, porque ela não consegue, o desconforto é tão grande, ele é tão incontrolável, que ela precisa obrigatoriamente mexer as pernas. Esse distúrbio do sono, ele é facilmente identificado. Por quê? Porque a própria pessoa sente um desconforto, ela na maior parte do tempo ela está acordada, ela está descansando, mas ela está acordada, então ela está consciente. Então ela consegue relatar com muita facilidade esse incômodo. As crianças conseguem relatar esse incômodo, os adolescentes, enfim. Então é um distúrbio do sono fácil de ser identificado, porque depende unicamente de um relato da pessoa, tá? Esse distúrbio do sono, ele é frequente em pessoas que têm TDAH. E muitas pessoas descobrem o TDAH porque vão atrás de um tratamento da síndrome das pernas inquietas. O segundo distúrbio do sono que eu quero mencionar aqui com vocês é a síndrome dos movimentos periódicos dos membros. O que é essa síndrome? Primeiro que essa síndrome está presente em até 80% dos casos de pessoas que têm a síndrome das pernas inquietas, certo? E essa síndrome se caracteriza por movimentos abruptos dos membros, das pernas e dos braços. Então, são movimentos involuntários. Na maior parte dos casos, a pessoa está dormindo. Então, ela está dormindo e tem um sono muito inquieto. Ela se mexe demais. Mexe muito a perna e mexe muito os braços, tá? Isso faz com que a pessoa tenha um sono muito superficial, muito leve, porque constantemente ela é acordada por conta desses movimentos das pernas e dos braços. Então, isso impede que ela aprofunde no sono, que ela entre em fases mais profundas do sono. Então, ela não descansa. Ela dorme superficialmente, mas ela não descansa.
E como é que você pode lidar com a síndrome das pernas inquietas e com a síndrome dos movimentos periódicos dos membros? O que você pode fazer para melhorar isso? A minha primeira dica é diminua a cafeína. Então, se você toma café, diminui a cafeína. E se tua criança toma café, mais ainda. Mas não é só café que possui cafeína. Coca-Cola possui, alguns chocolates possuem. Existem vários alimentos que possuem cafeína. Então, a cafeína, ela anda na contramão ao sono. Porque a cafeína, ela inibe o sono. E você precisa induzir o sono, certo? Você não precisa inibir, você precisa induzir. Então, qualquer alimentos que estimulem, que deixem a criança e a pessoa agitada, eles devem ser evitados. Todos os alimentos que deixam crianças e pessoas, enfim, agitadas. E a cafeína, eu acho que é o principal componente prejudicial a um sono de qualidade. Um outro pilar que é muito importante para um sono de qualidade: exercícios físicos. Crianças precisam fazer exercícios físicos regularmente. Crianças com TDAH precisam ainda mais, porque os exercícios físicos regulam uma série de atividades cerebrais, né? E é muito necessário para a saúde física e mental da tua criança que ela faça exercícios físicos. E você também, adulto, também precisa fazer exercícios físicos. Nós sabemos dos benefícios para a saúde, enfim, mas existem benefícios que não são muito falados, né? E que são absolutamente estudados e comprovados cientificamente. Então, diminua a cafeína, diminua alimentos que inibem o sono. Faça a tua criança fazer exercícios físicos regularmente. E também celular, diminua os estímulos, televisão, videogame, tablets. A gente precisa diminuir os estímulos conforme a noite vai chegando. Você quer que a tua criança durma, mas ela tá até as 10 da noite no celular. Ela não vai dormir porque ela tá deixando o cérebro dela ativo. E para vocês entenderem isso, é muito simples. Se nós pensarmos, né, há muitos anos atrás, antigamente, onde não existia energia elétrica, as pessoas elas dormiam ao anoitecer. Por que elas dormiam ao anoitecer? Porque não tinha nada para fazer? Não, porque biologicamente falando, o nosso cérebro entende que ao anoitecer nós devemos dormir, nós devemos desconectar, nós devemos desacelerar. E ao amanhecer nós devemos acelerar, nós devemos produzir. O nosso cérebro entende que durante a noite nós não devemos trabalhar. E durante o dia, o nosso cérebro está preparado para trabalhar, para produzir, para pensar. Não é por acaso que pessoas que trabalham no período noturno, elas têm mais folgas ao longo da semana, porque o cérebro, quando ele entende que ele vai trabalhar durante a noite, ele fica confuso. E pessoas que dormem durante o dia, que trocam o dia pela noite, não têm a mesma qualidade de sono. E isso não é por acaso. Isso é porque o nosso organismo funciona dessa maneira, funciona desse jeito. Então, se você quer que tua criança tenha um sono de qualidade, diminua os estímulos ao anoitecer. Diminua a luz da tua casa. Quanto menos luzes acesas, melhor para tua criança, melhor para o cérebro da tua criança. O celular e o tablet possuem uma luz específica que é muito semelhante à luz solar. Então, crianças que ficam expostas ao celular, ao tablet, elas estão expostas
a uma luz semelhante à luz solar. E o cérebro dessas crianças, ele vai entender, eu preciso ficar acordado, porque eu estou recebendo esse estímulo. E aí você deixa o cérebro confuso. Porque o cérebro acha que ele precisa produzir, que ele precisa ficar online. E aí a tua criança, que já é agitada por natureza, ela vai ficar ainda mais agitada. Então a gente precisa ir desligando esta criança aos poucos. Então vá diminuindo os estímulos dessa criança. Diminua o volume da televisão. Deixe a casa mais quieta, menos acesa. E aí você vai preparando, você vai induzindo esta criança ao sono. Tudo isso associado a uma alimentação equilibrada e saudável, associada a exercícios físicos, tende a funcionar. Em casos extremos, é preciso entrar com medicação, tá? Eu quero mencionar aqui o último distúrbio de sono que está associado ao TDAH, que é a apneia do sono, que é quando a pessoa para de respirar durante o sono. E esse distúrbio de sono, ele é muito perigoso. Ele envolve alguns riscos de vida, porque uma pessoa não pode parar de respirar. Então, se sua criança ela tem problemas respiratórios, você precisa ficar ainda mais atento, tá? Porque ela pode apresentar esse distúrbio de sono e isso pode ser muito perigoso. E aí o distúrbio de sono, da apneia do sono, também é um distúrbio que a pessoa, ela tá dormindo. Eu não mencionei, mas o segundo distúrbio, né, que é a síndrome dos movimentos periódicos dos membros, é uma síndrome que muitas vezes a pessoa não percebe que ela tem, assim como a apneia do sono. São síndromes, às vezes, imperceptíveis pela própria pessoa. Ela sabe que tem um sono agitado na síndrome dos movimentos periódicos dos membros, porque ela acorda e ela vê que a cama tá toda bagunçada, o lençol tá todo desfeito, o travesseiro tá no chão, ela não tá coberta, enfim, ela percebe que ela tem um sono agitado, mas muitas vezes ela não tem consciência que as pernas e os braços mexem abruptamente. É diferente da síndrome das pernas inquietas, porque na síndrome das pernas inquietas a pessoa está acordada, então ela percebe o incômodo. Na síndrome dos movimentos periódicos dos membros e na apneia do sono, quem percebe é alguém que dorme junto com a pessoa, é alguém que dorme próximo à pessoa, então é diferente. Se sua criança dorme sozinho e você percebe que ela tem um sono mais agitado, é importante que você vá e dê uma olhada no sono dessa criança, na qualidade do sono. Perceba se essa criança tá dormindo, se ela tá mexendo muito as pernas, se ela tá mexendo muito os braços. Perceba se essa criança está respirando como deveria durante o sono, tá? Tudo isso é muito importante. É muito importante a gente olhar com carinho para a qualidade do sono, porque é durante o sono que nós processamos todas as informações necessárias. Então imaginem, uma criança que aprendeu, que ficou na escola durante 5 horas, ela vai processar todas as informações aprendidas durante o sono. Se ela não tem um sono de qualidade, ela não vai reter essas informações. Porque a nossa memória depende do nosso sono. Então, o sono é muito importante, não só para a saúde, não só para o humor, mas também para o aprendizado, principalmente quando estamos falando de crianças, certo? Então assim, prestem atenção, olhem com carinho, tá? Para essa questão do sono. Crianças com TDAH tendem a ter distúrbios de sono, então se sua criança tem as características do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, fiquem atentos também para os distúrbios de sono, porque isso pode existir, é muito comum, com muita frequência isso acontece. Eu fico aqui à disposição de vocês, para vocês tirarem as dúvidas. Comenta aqui no vídeo o que é que você achou. Compartilha comigo como é o sono da tua criança. Sua criança consegue ter um sono de qualidade? O que você faz? Quais são as dicas que você pode compartilhar comigo e eu posso compartilhar com outros pais? É muito importante
você compartilhar a tua vivência, porque ela é única e o teu filho é único. Então tudo que você faz com o teu filho é único e pode ajudar muitas pessoas. A gente pode aprender com os erros e com os sucessos das pessoas, né? E isso facilita muito o caminho, encurta um caminho. Então eu quero muito saber a tua opinião, eu quero muito que você compartilhe comigo a tua vivência, a tua experiência. Isso pra mim tem um significado muito grande. Muito obrigada pela tua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!